Antes de conhecer ao Senhor, Gabriel Dolfli Coco era um homem católico, vivendo uma vida de pecado. Ele estava dormindo com mulheres, e elas estavam pagando por ele. Então, enquanto ele ainda estava no seu pecado, 2 anjos vieram a ele em 9 de dezembro de 2011. Ele estava em casa no banheiro, tomando banho, preparando-se para sair e trair sua esposa. Ele estava cantando uma canção cristã sobre Maria, já que ele era católico. Então ouviu uma voz dizer: Deus é um Deus zeloso. Isso foi repetido novamente. E pela terceira vez que ouviu, correu para fora do banheiro, com medo, para o quarto. Como ele continuou a se preparar para a data marcada com sua namorada, ela ligou e perguntou se ele estava vindo. Então ele disse que ele estava vindo. Então ele ouviu uma voz dizer-lhe para desligar o telefone. Ele desligou, e perguntou à sua esposa, se foi ela quem havia lhe mandado desligar o telefone. Ela disse: Você está louco. Ninguém lhe disse para desligar o telefone. Então ele se deitou na cama, e de repente, 2 anjos apareceram na frente dele. Ele queria gritar, mas não podia fazê-lo. Eles eram gloriosos, e estavam vestidos de branco, mas ele não sabia que eram anjos, já que ele nunca tinha visto um anjo. Ele perguntou quem eram, e eles disseram: Nós somos anjos do Senhor Jesus Cristo, e ele nos enviou para mostrar-lhe algumas coisas. Então eles disseram: Sua vida é uma vida de pecado. E disseram-lhe para abrir em Marcos 2,17 que diz: E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim, os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim, os pecadores ao arrependimento. Eles lhe disseram para vir com eles, mas ele não queria ir. Ele lutou, mas ele não tinha forças para resistir. Sentia grande dor em seu corpo, quando seu espírito saiu dele, porque ele estava lutando contra isso. Ele finalmente saiu de seu corpo, e perguntou aos anjos, quem era a pessoa que estava deitado na cama com a boca aberta, e que não estava se movendo. Eles disseram que era seu corpo morto. Então o tomaram pelos braços, e voaram com ele entre eles. Eles mostraram para ele o país de Togo em profunda escuridão. Havia apenas 8 pastores e 7 verdadeiros crentes que estavam brilhando à luz de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus arrebatar crentes como eles em todo o mundo até o céu, o mundo será deixado em total escuridão. Um dos anjos lhe perguntou: A que igreja você está indo? E ele disse que ele ia à igreja católica. O anjo lhe disse: A igreja católica não é de Deus, ela é de homem, e o líder é Satanás, a besta. Gabriel ficou zangado e disse: Isso é o que as pessoas estão dizendo sobre nós, e vocês também como anjos estão dizendo a mesma coisa. Por quê? Se vocês realmente são anjos de Deus, por que estão dizendo que a igreja católica é uma igreja satânica? Eles lhe disseram: Olhe dentro da igreja católica, a igreja que você diz que é a igreja de Deus. E mostraram-no em espírito, para que ele pudesse ver a igreja claramente como ela realmente é. Estava fedendo dentro da igreja como um caminhão de lixo. Estava fedendo, e ele estava fechando o nariz. E um dos anjos lhe disse para não fechar o nariz. Eles disseram: Por que você está fechando o nariz? Você é um pecador, e sabe que é um pecador. E Deus que é santo, 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 pode entrar nesta igreja que você está vendo e dizendo que é de Deus? Você tem certeza? Havia cobras, macacos grandes, e animais diferentes. E ele viu a chamada água benta que estava fedorenta. Disseram-lhe que esta água era o sangue de pessoas mortas, que estavam usando para fazer o sinal da cruz quando entravam na igreja. Havia vermes por toda parte, insetos e sujeira. Sob o altar, enterraram crânios humanos, ossos e excrementos humanos. O lugar onde estavam colocando os sacramentos era um grande ídolo. E as pessoas iam adorar, e se curvar ao ídolo. Demônios estavam enchendo o ar, e eles estavam felizes. Gabriel ficou surpreso e perguntou: Isto é uma igreja católica? Eles disseram: Olha, você está dizendo que a igreja é de Deus. O catolicismo é realmente de Deus? Foi terrível. Gabriel estava com medo e zangado. Essas coisas eram como lixo. A igreja católica é como lixo antigo. Estava fedendo, e ele estava fechando o nariz. O anjo lhe disse: Você disse que esta igreja é de Deus. Olha, se essa igreja é de Deus, eles podem enterrar o crânio e os ossos de um homem debaixo de uma igreja, que é a igreja do Senhor. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou. Agora,
Gabriel sentia que não importava o quanto alguém falasse em uma tentativa de vender a Igreja Católica para que a pessoa entre e não saia, ele não iria acreditar nela. Um dos anjos lhe disse: "Vamos a outro lugar agora. Se você acredita ou não, nós saberemos." E eles mostraram a ele toda a igreja de Togo, e era como um lixo fedorento. Ele estava pensando que era apenas a Igreja Católica que era assim, mas todas as igrejas eram como banheiros. Elas estão fedendo. Eles mostraram-lhe uma igreja, onde eles tomaram uma mulher que estava grávida de 9 meses, e a enterraram viva dentro da igreja, de modo que ela morreu. Os demônios acorrentavam as pessoas que entravam naquela igreja, de modo que não era possível que elas saíssem de novo. Eles só elogiavam o pastor, e diziam: "Milagre, milagre, milagre." E Deus está olhando para todas essas coisas. Gabriel estava muito irritado e com dor. Ele estava sofrendo por dentro. Mas os anjos lhe disseram para continuar olhando. E mostraram-lhe 3 demônios que eram terríveis. Eles são feios e não têm piedade. Havia um demônio no ar, um no mar, e outro na terra. Os anjos lhe disseram que todas as igrejas de Togo estavam sob o controle desses demônios, exceto pelos 8 pastores que viu e as 7 pessoas. Estes demônios acorrentaram todo o povo togolês, e todos eles estavam adorando-os. Os anjos mostraram-lhe um hotel no centro de uma cidade em Togo, onde havia muitas mulheres. Eles disseram: "Se você sonha que alguém está dormindo com você, são esses demônios. Se um desses demônios dormir com você, ele está acabando com você. Você não poderá se casar, mesmo se a pessoa for bonita. Você só terá relação de homem com homem, ou mulher com mulher. Será difícil para você se casar. Se você tem um sonho que alguém está dormindo com você, são todos esses demônios. Eles estão colocando coisas sujas dentro de você. As pessoas não vão te amar. Ninguém pode gostar de você." Quando ele viu isso, perguntou: "O que é isso?" Ele estava com raiva. Os anjos lhe disseram para continuar olhando. Ele viu mulheres usando acessórios de cabelo, mas na verdade, eram serpentes em suas cabeças. Os vários tipos de joias que estavam usando, como brincos e correntes, também eram serpentes. A pintura da unha, na verdade, era sangue, e assim era o batom. Máscaras e cílios falsos, era como o que estava no banheiro. Elas eram fedorentas. Todas as mulheres que colocavam maquiagem em seus rostos estavam fedendo como se colocassem fezes em seus rostos. As mulheres que usavam calças, usavam serpentes. Ele ficou surpreso ao ver isso, e perguntou sobre isso aos anjos, mas eles lhe disseram para continuar olhando. Então disseram que iam levá-lo a outro lugar, e então ele iria entender todas as coisas que eles estavam lhe mostrando lá. Os 2 anjos que estavam ao lado dele se levantaram, e o levaram embora. Eles voaram para outro lugar. Ele nunca tinha voado em um avião antes. Assim que eles subiram através das nuvens, ele perguntou se era o céu, e eles lhe disseram que não era. Continuaram subindo até chegarem a um portão. A glória de Deus estava saindo daquele portão. Havia 2 anjos no portão. Ele não podia comparar o céu com nenhum país. Ele ficou surpreso e quis entrar. No entanto, Satanás ficou ali sorrindo e dizendo: "Todas essas coisas que eles te mostraram até agora, você acredita?" Gabriel disse: "Não." Satanás começou a rir novamente, e ele viu que Satanás parecia bonito. Sua pele era como manteiga. Estava brilhando. É como diz no livro de Ezequiel, que Satanás era lindo e brilhante. Ele riu e disse a Gabriel: "Eu sou Satanás. Você não pode entrar no portão. Eles me tiraram do céu e eu fui para baixo da terra. No passado, aquelas pessoas que entraram no céu tiveram sorte. Mas agora as outras pessoas lhes será difícil entrar. Eu vou ficar aqui. Se alguém quer entrar no céu e tem algo de mim, não pode entrar." Então ele riu novamente, e começou a insultá-lo. Ele perguntou novamente: "Todas essas coisas que eles mostraram a você, você acredita?" Gabriel disse: "Sim. Agora eu acredito." Ele respondeu: "Se você não se calar, você vai me conhecer, Satanás. Você vai saber o que eu quero fazer com as pessoas.
A maneira que você está jogando com sua graça, você está jogando com sua graça. Satanás, eu não vim para jogar, mas eu vim para destruir a todos e trazê-los para o inferno. Ele disse que as pessoas o amam, mas não amam a Jesus. Ele disse que se Gabriel voltasse para a terra com um testemunho, ele trabalharia com os seus sacerdotes, para que o testemunho de Gabriel fosse rejeitado. Ele disse que se Gabriel voltasse, e dissesse sobre essas coisas, e de que os católicos são assim, quem iria acreditar? Ele começou a rir novamente. Satanás então citou a escritura que diz: nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e não ama seu irmão, não é de Deus. 1 João 3:10. Ele disse a Gabriel que ele era seu pai. Gabriel nos disse: se você não ama seu irmão ou irmã, se você for às portas do céu, Satanás o trará para o inferno. Se você usa brincos, cabelos falsos, se você tem cílios, máscara, você está mentindo. Saiba que você é um filho de Satanás. Satanás agarrou Gabriel com a mão, como quando a polícia prende um ladrão. Satanás disse: eu não vim para jogar. Não é possível para você se arrepender. Gabriel dizia que é por isso que ele quer levar o mundo inteiro para o inferno. Gabriel disse a Satanás: todas aquelas coisas que os anjos estavam me mostrando, eu acredito agora. Satanás respondeu: se você não se calar, eu vou destruir você. Seu grito era como o rugido de um leão. Ele rugiu como um leão, e Gabriel estava com medo. Satã disse: talvez uma pessoa entre no céu novamente. As pessoas que entrarem é melhor para elas. Agora eu não vou permitir que elas voltem a entrar. Mas se elas não tiverem algo meu, podem ir. Satã perguntou aos anjos: vocês permitem que esse sujeito entre? Se vocês permitirem, eu também poderei entrar. Esqueceram que eu morava aqui antes. Esqueceram que eu cantava, dando alegria a Deus aqui. Mas se Deus me expulsou, e vocês dizem que eu não posso entrar, se vocês permitirem que ele entre, eu também entrarei. Ele estava zombando e blasfemando contra Deus. Ele estava blasfemando contra os anjos de Deus, mas os anjos de Deus não lhe disseram nada. Ele estava insultando-os. E sobre Deus, ele disse: você é um Deus impossível. Você disse que veio morrer. Todo o seu sangue é negativo. Se você não morresse, seria melhor para você. Ele o estava insultando. E se você ouvisse, você ficaria com raiva. Ele disse a Gabriel: todas as meninas e mulheres te amam. Você não sabe que você é minha semelhança. Eu tenho o meu sinal em você. Você não pode ir para o céu com o meu sinal. Você não sabe que fui eu quem lhe deu preservativos. Você não sabe que eu estou colocando à sua frente as autoridades, os soldados, os policiais. Porque você tem dinheiro no bolso. Você não sabe que sou eu, Satanás. O salário que você tem para me dar é o inferno. Comprei sua alma com o inferno. Ele pegou Gabriel e queria quebrá-lo. Gabriel queria chorar. Ele disse que Jesus mais tarde o enviou de volta à terra, para que ele pudesse se arrepender, mas depois da morte, não há arrependimento. Ele estava chorando e ninguém estava ajudando. Os anjos estavam ali de pé com os braços cruzados. Um dos anjos aproximou-se de Satanás e disse: nós rejeitamos suas acusações, porque o homem que tem a última palavra é aquele que nos enviou. Não viemos aqui por nossa própria força, mas pelo poder de quem tem a última palavra. Quando o anjo disse: em nome de Jesus, Satanás caiu, e de repente, os portões do céu começaram a abrir-se automaticamente. Uma pessoa veio do portão, e sua glória era muito poderosa. Ele é poderoso. Gabriel dizia que se você quisesse ver o rosto desta pessoa, seus olhos seriam destruídos. Seu brilho é mais do que o sol. Satanás começou a correr quando o portão se abriu. Gabriel disse que é verdade, que quando você invoca o nome de Jesus, você está chamando o nome daquele de quem todo joelho se curvará. No céu, todos se ajoelham no nome de Jesus, e toda a língua confessa que ele é santo, e ele é o Senhor. Ele se aproximou de Gabriel, e ao aproximar-se, foi difícil para Gabriel ver o seu rosto. Ele estava tão cheio de glória. Mas Gabriel queria ver seu rosto. Ele dizia: quem é este? Uau! É difícil para mim ver seu rosto.
mas ele estava tentando ver seu rosto. Gabriel disse que tinha uma coroa grande em sua cabeça. Seus olhos são como fogo. Sua cabeça é muito branca. Ele é bonito. Você não pode comparar a sua beleza e a semelhança do Senhor Jesus. Ele é milhões de vezes mais bonito que Satanás. E a sua túnica brilhava. Ele estava se aproximando de Gabriel, e ele perguntou com uma doce voz: "Você me conhece?" Imediatamente quando o Senhor disse isso, Gabriel viu buracos em suas mãos, e o sangue estava saindo. Ele viu buracos em seus pés, e o sangue estava saindo. Gabriel estava cheio de paz, e respondeu com um grito: "Sim, eu te conheço." Ele perguntou: "Como você me conhece?" Gabriel respondeu com um grito: "Eu sei que é você quem veio para morrer por nossos pecados." Ele perguntou: "De onde você me conhece?" Ele respondeu com um grito. O Senhor disse: "Você me conhece, e você está vivendo essa vida." Gabriel chorou e não sabia de onde o grito estava vindo. O Senhor disse: "Esta é a razão pela qual eu vim. Se você me conhece, você continua vivendo essa vida." Um vídeo de sua vida foi reproduzido imediatamente. Gabriel viu uma tela grande em ouro puro vir diante do seu rosto. Ele viu Hebreus 4:13 subir diante dele, que diz: "Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo é descoberto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas." Quando a escritura subiu, Gabriel viu sua mãe e seu pai. Ele os viu em seu leito conjugal, como dormiam, e como conceberam. A forma como sua mãe ficou grávida. Ele viu todas essas coisas. Ele viu a maneira como sua mãe deu um banho, e todas as pessoas de idade que estavam ao redor dele no hospital. Ele viu a maneira como ele estava chorando à noite como um bebê, e a maneira como ele cresceu e foi para a escola. Ele viu a maneira como ele estava vendendo milho e feijão do saco de sua mãe. Ele viu a maneira como ele estava se masturbando, e a maneira como ele estava roubando dinheiro de sua mãe. Ele estava vendo tudo e ouvindo tudo, a maneira como ele estava mentindo, indo ver filmes pornográficos. Ele viu o tempo que ele estava dormindo com uma mulher e sua filha. Ele viu o tempo em que ele estava dormindo com duas irmãs. Ele viu como ele estava dormindo como um cachorro. A forma como ele ia vender preservativos para prostitutas. Ele viu tudo. Ele viu a maneira como ele estava indo para o país de Benin, para dormir com as prostitutas. Ele viu todos esses pecados. Ele viu o número de todas as mulheres com quem ele dormiu. Ele disse que dormiu com 310 mulheres, entre as idades de 8 e 25 anos de idade. O Senhor lhe fez duas perguntas. Você está pronto agora para entrar no céu? Ou você está pronto agora para ir para o inferno? Quando ele disse inferno, começamos a descer, e a descer. Eu estava ouvindo gritos. Se você ouvir gritos no inferno, seu coração será quebrado. Eu estava ouvindo gritos, os diferentes tipos de gritos. Se alguém disser que não existe inferno, o inferno é real. Se alguém disser que não existe inferno, ele está mentindo. Você ouvirá gritos de: "Eu me arrependo. Eu não vou fazer isso de novo. Eu me arrependo. Eu me arrependo." Eu ouvi o grito de um menino. Meu coração batia forte. Tentei tapar os ouvidos. Mas eu ouvia mais ainda os gritos. E eu disse de novo: "Eu vou para o inferno como este. Ó Jesus, tem piedade de mim." E eu disse: "Senhor, se você não me colocar dentro deste inferno, e se eu voltar, eu vou me arrepender." Quando o Senhor acenou com a mão na frente de Gabriel, o portão do inferno se abriu. Todo mundo estava chorando. Ele não conseguia ver nada. Se você ouvir estes gritos na terra, mesmo se você não quiser dar a sua vida ao Senhor Jesus, você iria se arrepender. Ele estava chorando, tremendo e preocupado. A escuridão era tão espessa, que você podia tocá-la. A escuridão era maior do que a escuridão que ele havia visto em Togo. Quando as portas do inferno foram abertas, e ele foi colocado no inferno, ele sentiu o calor, e ouviu mais dos gritos. Mas ele não estava vendo ninguém. Ele ouviu bilhões de gritos diferentes juntos. Era como o rugido do mar. O inferno é muito negro. Ele ouviu alguém dizer o seu nome: Cocô. Ele disse: "Quem é você? E por que você está chamando meu nome?" Era difícil para ele ver. Até mesmo o grande incêndio no mercado de Lomé não é nada parecido com isso. É diferente do rugido do mar. O inferno é muito negro. A pessoa disse: estou morrendo de sede. Eu quero beber água." Lá não existe água. Não há nada para comer. Ele disse: "Quem é você?" O homem disse: "Eu sou o pai do seu pai. Seu avô."
E o Senhor disse: pergunte o que ele está fazendo aqui. Eu não criei o inferno para o homem. Eu criei o inferno para Satanás e seus anjos caídos. E o homem disse: eu não estava temendo a Deus. A Bíblia diz que Deus está sobre tudo, mas não temia a Deus. Ele disse que queria se arrepender imediatamente e temer a Deus. Perguntei: e por que você veio para o inferno? O homem disse: eu tinha um monte de esposas. Eu tinha muitas esposas. Eu estava comendo a carne com sangue. Estava comendo todas aquelas carnes. Eu estava adorando os antepassados e dando dinheiro para sacrifícios e talismãs. Eu estava tomando esposas. Mas agora ele estava dizendo que estava pronto para se arrepender. Você pode jejuar por 3 dias, mas para ele, foram 10 ou 15 anos, desde que ele bebeu água ou comeu. O Senhor enviou alguém a ele durante sua vida para lhe dizer a palavra de Deus, mas ele amaldiçoou a pessoa com o talismã, e a pessoa morreu. Agora, no inferno, ele estava pronto para se arrepender. Ele estava dizendo sinceramente, que não teria muitas esposas, mas manteria apenas uma esposa. Todos os insetos estavam entrando em seus genitais. Vermes estavam entrando em seu nariz e ouvidos. Quando os insetos passaram por ele, isso o fez escorregar de dor. Demônios estavam cortando sua carne. Eles estavam colocando uma espada dentro de seu pênis. Do que adianta você ter todas as riquezas do mundo, e não ter o céu? O homem dizia que se ele pudesse retornar à terra, levaria a palavra de Deus. O Senhor disse: deixe ele. Então ele o deixou. Ele viu outro homem no inferno. Os demônios o estavam torturando e ele estava sofrendo. Estavam pulando sobre ele como moscas sobre o excremento. Insetos estavam entrando em seu nariz e o estavam comendo, e ele estava chorando. Ele colocou todos os dedos dentro de sua boca, mas uma grande serpente em volta do pescoço dele o estava comendo. Ele estava sofrendo em grande dor no inferno. Gabriel perguntou: quem é você? O homem disse: João Paulo II. Papa João Paulo II. Gabriel se perguntou como ele poderia ser o que as pessoas aplaudiram quando ele morreu, porque acreditavam que os anjos o haviam levado para o céu. Gabriel perguntou: é você? Então ele disse a Gabriel: sim, sou eu. Eu viajei mais do que todos os papas, e posso falar línguas diferentes em todo o mundo. Gabriel perguntou por que ele estava lá, e o que o trouxe para o inferno, se ele era verdadeiramente o Papa João Paulo II. Ele respondeu que não temia a Deus. Ele pedia perdão ao Senhor Jesus. Ele disse: eu não sabia o que estava fazendo. Ele disse que o povo conhecia a verdade, mas deu-lhes uma direção falsa. Ele disse que Satanás ensinou católicos a fazerem estátuas de Maria e Jesus, para que as pessoas falassem que a mulher é Maria e o filho é Jesus. Ele disse: o povo ajoelhava-se ao lado deles, e oravam a Maria e aos santos, e este aqui é o nosso lugar. Ele disse que agora estava pronto para se arrepender. Ele disse: Jesus, eu quebrei o teu coração. Salve-me. Ele disse que se ele voltasse para a terra, ele diria a verdade. Ele disse: se eu voltar à terra, direi a verdade às pessoas, porque há muitas almas na Igreja Católica. Ele disse: todos os que celebram a morte, louvando os mortos que estão no céu, estão contra o Senhor. Para colocar crânio e ossos debaixo do altar, todas essas coisas são contra o Senhor. Se alguém morreu, e dissemos que ele é um santo, e você está levando seus ossos ao redor do mundo, você está contra o Senhor. Ele estava pronto para se arrepender em 1 minuto. O Papa João Paulo II disse a Gabriel, para dizer às pessoas de todo o mundo, que as pessoas que estão fazendo estátuas para Maria ou para os santos, e se curvam ou citam o rosário, iriam para o inferno. Ele pediu aos católicos da terra, que dessem a sua vida a Jesus. O Papa disse para dizer ao povo católico para orar muito, porque Satã colocou suas almas em um vidro semelhante ao Papa móvel que ele costumava viajar dentro. Ele pediu a Gabriel para orar, para que este vidro que Satã colocou suas almas, possa se quebrar em nome de Jesus, para que suas almas possam ir ao Senhor Jesus. Se eles só forem batizados por aspersão, ele disse que eles devem pedir a um pastor para batizá-los por imersão, ou então, eles podem ir para o inferno. Alguém uma vez atirou no Papa, e ele foi para a prisão para perdoar seu agressor. Mas ele disse que fez isso
Porque as pessoas sabiam que estavam trazendo pessoas para o inferno, eles estavam mentindo, e ele tinha que fazer isso para que as pessoas pensassem que ele estava mostrando-lhes uma vida de santidade. No entanto, todas as freiras têm um anel, o que significa que elas fizeram uma aliança com a escuridão. Elas estão dormindo com papas e sacerdotes. Todos os papas estão no inferno, desde o primeiro até o último, e estão chorando juntos com todos os bispos, todas as freiras e todos os cardeais. Milhões e milhões deles estavam chorando, pedindo a Jesus para salvá-los e enviá-los de volta à terra. Eles trouxeram bilhões e bilhões de pessoas para o inferno, e há milhões na terra que estão indo para o inferno por causa deles. O Papa estava pedindo a Jesus a oportunidade de vir à terra e se arrepender, e dizer ao povo que se arrependa, e dizer às pessoas que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, para dizer às pessoas que não podem vir ao Pai senão através de Jesus. Ele agora queria dizer a todos que qualquer coisa que eles queiram perguntar, eles devem perguntar como o Senhor disse para fazer em seu nome somente. Ele queria ler para o povo em João 14, 13 a 14. Ele disse que aqueles católicos que chamam por Maria, os santos e os anjos, são as mesmas pessoas que estão consultando médiuns. É como quando Saul foi consultar a bruxa de Endor. 1 Samuel 28, 7 a 19. Ele disse que mesmo que ele voltasse à terra e dissesse às pessoas sobre o inferno, elas nunca acreditariam. Ele disse que mais cedo ou mais tarde, elas começariam a orar através de seu nome, e todas aquelas pessoas iriam para o inferno para ver que ele era um mentiroso. Ele disse que Satanás iria enganá-los, e mais cedo ou mais tarde, logo elas estariam no inferno também. Ele disse: se eu viver, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. O Senhor disse: deixe ele. Gabriel disse que todos os presidentes de Togo estão no inferno. Ele viu o presidente Gnassingbé Ademar, que estava chorando a sério. Ele perguntou: que bom é ser presidente por 8 anos, então morrer, e ir para o inferno. A maneira como ele estava chorando, sim, foi lamentável. Insetos estavam entrando em seu corpo, os demônios estavam atirando nele, e eles estavam colocando coisas dentro de suas partes íntimas. O Senhor disse: pergunte por que ele veio aqui. E Adema disse: eu não temi a Deus. Eu tomei o lugar de Deus. As pessoas estavam cantando para mim. As pessoas estavam dançando para mim. Eu me tornei Deus. Eu me chamei Baal, uma vitória, e aqui foi onde eu desembarquei. Ele pedia para se arrepender por 1 minuto. O Senhor disse: é tarde demais. Ele disse: ó Senhor, todo o país de Togo, eu construí este país em uma mentira. Toda vez que tínhamos uma eleição, eu estava causando problemas. Voltarei na terra para fazer a restituição das pessoas. Eu sacrificava pessoas para Satanás. Eu sacrifiquei muitas pessoas pensando que eu poderia ser elevado, de modo que onde quer que eu fosse, as pessoas teriam medo de mim. Se eu soubesse que o inferno é real assim, eu não seria um presidente para Satã. Eu pediria perdão. Todo o dinheiro que eu peguei do povo de Togo, eu daria restituição. Eu daria todo o dinheiro que eu levei do povo Togo, para que eles pudessem ser livres para adorar ao Senhor. Eu levaria uma Bíblia para pregar às pessoas com aquele carro, com aquela moto, com aquela bicicleta. O Senhor disse: é muito tarde. Ele disse: vai e diga aos meus filhos, todo o dinheiro que eu coloquei em suas contas, o dinheiro do país. Eu coloquei um monte de dinheiro em suas contas. Quando eu cheguei ao inferno, eu percebi o inferno que eu deixei para os meus filhos. E eu sabia que meus filhos vão mentir, enganar suas vidas. Eles serão adúlteros durante toda a vida. Se eu soubesse, seria somente a Bíblia que eu colocaria em suas contas. Todos os meus filhos eu colocaria uma Bíblia em suas contas. Eu tomei com força as esposas das pessoas. Eu matei aquelas pessoas que estavam dizendo a verdade. E eu disse a eles que todos eles iriam subir, mas todos estão aqui. A parte de sua mensagem que ele deixou para os seus filhos foi: sua força não foi o suficiente. Se eu, seu pai, desembarquei aqui no inferno, qual será a sua parte? Eles deveriam fazer a restituição. Todas as mulheres têm que deixar as mulheres e se casar com um esposo. Todo o dinheiro que eu roubei, era para trazer de volta ao povo Togo, para que vocês não venham aqui para o inferno. Ele disse que amava o povo Togo. Ele disse que teve um carro maravilhoso, camisas maravilhosas, revestimentos maravilhosos.
e um avião maravilhoso. E quando ele chegou no inferno, ele esqueceu tudo, e ele estava chorando, e pedindo perdão. Os demônios o estavam torturando, e ele disse: Jesus, eu sou seu filho. Todas essas coisas eu fiz por você. Ele continuou: todos os presidentes que dizem que querem ir para o céu, diga-lhes que deem as suas vidas a Jesus. Não importa qual presidente você é. Diga-lhes que deem as suas vidas a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir para o céu sem Jesus. Sem Jesus, ninguém é nada. Você não pode ser um general. Você não pode ter conhecimento. Você não pode ser alguém que é contra as pessoas. Você não pode ser uma pessoa de paz. Jesus é o único que tem paz. Se você perceber que a respiração que você tem é de Deus, por que não adorar a Deus para ir para o céu? Este lugar que eu estou agora, inferno, eu esqueci tudo, todos os meus casacos, minhas camisas, o leite que eu estava bebendo, eu esqueci tudo. Diga a todas as pessoas ao redor do mundo para entregarem as suas vidas a Jesus. Gabriel disse: eu deixei. Se você visse a maneira que Adema estava sofrendo, era terrível. Estava chorando. Ele chorava muito. Gabriel disse: alguém também estava chorando lá. Alguém estava sofrendo. Os demônios o rodeavam. Então ele se apresentou: eu sou o líder do povo muçulmano. Eu sou a pessoa que os muçulmanos estão adorando. Eu estava pensando que se eu morresse, eu iria para o céu. Quando eu morri, desembarquei no inferno. Todos os muçulmanos na terra que dizem que se matarem alguém, irão para o céu, eles vão para o inferno. E aquelas pessoas que têm 3 ou 4 esposas, se morrerem, irão para o inferno. Eu disse no Alcorão que quando morrermos, todos nós vamos para o inferno. Todos eles, quando morrerem, eles irão para o inferno, e depois da morte eles vão acordar, nossa bondade, nossa maldade, e seríamos liberados do inferno. Eu estava orando no Alcorão, pedindo perdão de meus pecados, mas quando eu morri, eu desembarquei no inferno. Eu adoraria ter ido para o céu, mas eu desembarquei aqui. Eu me casei com 13 mulheres, e minha vida foi terrível. No Alcorão, diz que serei a última pessoa. Não sou eu, não somos nós, mas é o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Jesus. Não somos nós muçulmanos, mas Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo que derramará este amor no tempo do fim. Aqueles que são muçulmanos, se não entregarem a vida a Jesus, se morrerem, todos irão para o inferno. Diga a eles. Mas se eles quiserem fazer virgens, é melhor que eles deem a vida ao Senhor Jesus. Satanás está dizendo que o Senhor Jesus não pode ser o Filho de Deus. 1 João 5:20. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, o Filho de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E diga a todos os muçulmanos, que deem a sua vida a Jesus, e para o seguirem até o fim, para que possam reinar com Jesus. Se eles permitirem que ele venha sobre a terra, eles se arrependerão de dizer suas palavras de oração, de ir para Meca. Você pode dar dinheiro para os órfãos, para as viúvas, para construir um hospital, para construir uma mesquita. Se você fizer isso sem Jesus, irá para o inferno. Ele estava chorando muito. Ele estava sofrendo. Ele disse: oh, que bom seria para todos aqueles muçulmanos não adorarem a Satanás. Eles dizem: Deus é um escravo. Agar, que deu à luz Ismael, é um escravo. A mãe de Isaac, que é Sara, temos de segui-los para crer em Jesus e ir para o céu. Mas se eles se recusarem a seguir, então a geração de Agar, todos os escravos, eles irão para o inferno. Todos os escravos, o seu lugar está no inferno. Se você ler em Gálatas 4, ele diz que o Senhor é a verdade, o caminho, o único caminho para o céu. O diabo está dizendo que Jesus voltará, e vai dizer ao povo para seguir os muçulmanos. Eles são as últimas pessoas a seguir. Todas essas coisas, eu menti. Se Jesus voltar, ele virá tomar sua igreja para ir reinar com ele. Isso é uma pena. É uma pena. Gálatas 4, 20-26. E ele continuou dizendo a Gabriel: vai e lhes diga a verdade, para dar a vida a Jesus, e que o Senhor é o único caminho para o céu. Gabriel disse que ele queria ir para o céu, mas ele caiu no inferno. Se você visse isso, é tão terrível. Então ele o deixou.
Gabriel viu muitas mulheres sofrendo no inferno. Ele pediu ao Senhor para que quando ele voltasse à terra para dar o seu testemunho, que o Senhor fizesse aparecer uma tela grande, para que todos pudessem ver o quanto as mulheres são torturadas no inferno, para que as mulheres pudessem se arrepender. O Senhor disse: é bom que você está dizendo, mas não quero fazer isso. Eu poderia fazê-lo, mas não o farei. Você mesmo contará isso, para que todos possam ver a maneira como os demônios estão torturando as mulheres no inferno. Quando eu quis destruir a terra, dei a Noé as dimensões para construir a arca, mas eu não lhe mostrei como eu destruiria a terra. No entanto, ele acreditava. E todas as medidas que eu lhe dei, ele fez a arca corretamente. E esta é a razão pela qual ele e sua família lhes disseram que aquelas pessoas que aceitariam a palavra seriam salvas, mas aquelas pessoas que rejeitaram a palavra pereceriam. Sua fé vem da palavra de Deus. Antes de ter fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. Então Jesus me mandou perguntar: o que levou aquela mulher a estar ali? Ela disse: meu pastor que me matou. Foi o meu pastor quem me matou, e aqui meu pastor não pode me servir. Eu ouvi uma mensagem de santidade, de que só os escravos usavam brincos. Êxodo 21, 1-6, e que era um pecado usar brincos, e que todas as pessoas que estão usando brincos vão para o inferno. Então ela foi ao seu pastor para pedir seu conselho, para perguntar se isso era verdade. Ele disse: quem é essa pessoa? Eles não leem a Bíblia. O Senhor disse que o ouro e a prata são para ele. E seu pastor lhe assegurou de que não era pecado. Deu-lhe esperança. De fato, deu-lhe dinheiro para comprar um pequeno par de brincos. Ela morreu, aterrissou no inferno, arrependeu-se e quis um minuto para voltar à terra para se arrepender, dizendo: Jesus, Jesus. Era difícil para ela falar. Ela disse: Jesus, permita-me um minuto. Se todas as mulheres quiserem continuar usando brincos, eu não vou usar brincos novamente. E o Senhor disse: é tarde demais. Depois da morte, não há arrependimento. Ela disse: eu não posso ficar aqui. Eu não posso ficar. Foi o pastor que me trouxe aqui. São os pastores que estão dizendo falsas doutrinas às pessoas. Permita-me dizer às mulheres, para não usarem brincos novamente. E o Senhor disse: é tarde demais para você. E o Senhor disse a Gabriel para deixá-la. Se você visse o jeito que ela estava sofrendo. Quando ela estava na terra, ela não queria estar suja como as pessoas de sua aldeia, que não lavavam o cabelo. Então ela colocou algo em seu cabelo para torná-lo brilhante. Mas Gabriel disse que não devemos artificialmente fazer o nosso cabelo ficar brilhante, e não devemos tentar mudá-lo. Então, se é encaracolado como o tipo de cabelo africano, você não deve mudá-lo. E se for cabelo liso como as pessoas brancas, você não deve torná-lo encaracolado. Ela disse: se eu voltasse para a terra novamente, eu não farei isso de novo. O Senhor disse: é tarde demais para você. E ela disse: nós dizemos que somos civilizados. Dizemos que somos civilizados. Podemos mudar os nossos cabelos para qualquer forma. Eu quero dizer às pessoas na terra, que essas pessoas não sejam civilizadas. A civilização é o inferno. Aqueles que são filhos do amor, que estão colocando produtos em sua cabeça, mudando a cabeça, devem avançar para permanecer na palavra de Deus, para que eles possam ir para o céu. Ela também queria voltar à terra, para que ela não pudesse ser uma pessoa civilizada. E o Senhor disse: é tarde demais. E Gabriel a deixou. Há muitas mulheres no inferno. Elas são mais do que os peixes do mar. Uma mulher, quando estava na terra, foi avisada sobre o uso de cabelos falsos, porque as pessoas que fazem isso irão para o inferno. Mas ela respondeu: não, isso não é verdade. Jesus só olha para o coração, e não para o exterior. Quando ela morreu, ela descobriu que tinha sido enganada toda a sua vida, e agora, ela está implorando para ter uma segunda chance de voltar. Jesus disse: é tarde demais. Ele disse que sabe o número de cabelos que nós temos em nossa cabeça. Mateus 10, 30. Mas estamos adicionando cabelos falsos. Estamos insultando a Jesus, e o Senhor é um homem insensato. Mas o Senhor disse: o jeito que eu crio o cabelo dos índios é diferente dos árabes, diferente do que os norte-americanos. O cabelo americano é diferente do francês.
e dos franceses, são diferentes dos africanos. Tudo o que ele havia feito, ele disse que era bom. E nós estamos zombando dele, mostrando que o que ele tinha feito, não era bom. Ela estava chorando. As mulheres que estão usando joias, demônios vão cortá-las e colocar coisas afiadas em suas partes íntimas. Ela disse para dizer às mulheres que estão usando joias, para remover todas as suas joias, porque se elas estão usando, estão cometendo adultério todos os seus dias na terra. Qualquer marido que estiver dizendo à sua esposa para usar joias porque é agradável durante o sexo, eles terão um problema no inferno. Quem estiver usando esmalte, na verdade é sangue que estão usando. Ele está chorando como o sangue de Abel. Quando você morrer, demônios vão cortar os seus dedos e dizer: você quer ser bonita? Queremos deixá-la bonita. E eles colocarão ferros quentes dentro de suas partes íntimas. A mulher que ele viu ser torturada assim, disse: se eu voltar para a terra, não farei isso novamente. Quando você morrer, demônios vão enfiar uma espada em suas partes íntimas. E quando você chorar, eles vão empurrá-la ainda mais. Os demônios vão dizer: é uma abominação aos olhos do Senhor. Vamos lhe mostrar. A Bíblia diz que as mulheres não devem usar vestimenta de homem, e os homens não devem usar a vestimenta das mulheres. Mas você não quis obedecer a palavra de Deus. Vamos te mostrar. A mulher disse: ó Senhor, foi o nosso pastor que nos disse para usar calças. Se eu voltar para a terra, não usarei calças novamente. Não vou vestir calças novamente. Não vou vestir calças. E o Senhor disse: é tarde demais para você. Depois ele disse a Gabriel para deixá-la. Gabriel viu uma mulher no inferno, que praticou sexo oral em seu marido. Ao fazer isso, ela insultara a Deus, e os demônios a torturavam. Os demônios estavam cortando sua língua e a sua boca, como os açougueiros cortam carne. A dor era grande, e era difícil falar. Ela estava pedindo a Jesus, para permitir que ela voltasse à terra. Disse que se o seu marido a quisesse para executar esse ato, não o faria outra vez. Ela disse: meu pastor não me disse que isso era pecado. As mulheres que fazem sexo em cima de seus maridos, com os seus maridos embaixo delas, estão no inferno. Um aviso para os casais cristãos casados, que o Senhor mostrou também a mesma coisa ao irmão Olug Ben Voladejo. Em uma transcrição escrita do testemunho de Gabriel, ele indicou que o Senhor vê a posição mulher na parte superior ao homem, o mesmo que o lesbianismo. O Senhor disse ao irmão Oladejo que seus filhos estão confusos, então eles devem ser advertidos sobre esses pecados que estão levando-os para o inferno, para que eles não pereçam. Ele visualmente mostrou os pecados dessas pessoas na tela de julgamento, e advertiu audivelmente contra casais se masturbando em suas camas, olhando pornografia, sexo oral, tentando diferentes estilos de relações sexuais para apimentá-los, como estilo cachorrinho, penetração por trás, e várias posições, incluindo a esposa em cima. Por exemplo, as chamadas posições de cavalo balançando, cowboy, ou vaqueira, e pendurar sua esposa. Um tipo de posição de dominação e escravidão. Ela para baixo amarrando-a no chão, destinado a simular o estupro. Ele disse que a única posição que é sagrada aos olhos de Deus, é a posição cara a cara, com o marido por cima. As escrituras que o Senhor deu ao pastor, foram, em primeiro lugar, Isaías 33:14, que diz: os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Ele disse que o inferno é tão terrível, que uma vez que você vê, você não vai fazer nenhuma pergunta. Se eles lhe dissessem para levantar-se para o resto de sua vida, você nunca iria querer sentar-se novamente. Isso significa que você deve evitar ir a esse lugar para a eternidade. A segunda escritura é Isaías 24:4-5, que diz: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos, e quebrado a aliança eterna. O Senhor disse que há ordenanças nas escrituras sobre as relações entre marido e mulher, e seus filhos violaram estas ordenanças.
A escritura diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Gênesis 4:1. Não diz que Eva ficou com Adão, ou que Eva teve relações sexuais com Adão, ou que Eva conheceu Adão. Foi Adão quem intimamente conheceu Eva. Se você duvida se isso pode ser usado para ensinar casais casados a como ter relações sexuais, então deixe-me lembrá-lo de uma passagem bíblica em Gênesis, em que Jesus costumava ensinar contra o divórcio. Quando os fariseus vieram e lhe perguntaram se era lícito para um homem divorciar-se de sua esposa por qualquer razão, ele lhes perguntou: o que Moisés mandou? Eles responderam que Moisés havia dito para lhes dar um certificado de divórcio, e eles pareciam ver isso como um mandamento de Deus sobre o casamento e o divórcio. No entanto, Jesus os corrigiu e disse: não lestes que aquele que os criou desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19:4-6. Jesus prosseguiu dizendo-lhes que a razão pela qual Moisés permitiu que eles se divorciassem de suas esposas era porque seus corações estavam endurecidos. Ele disse: mas desde o princípio não foi assim, e eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto a imoralidade, e casar com outra mulher, comete adultério. Mateus 19:8-9. Assim como Jesus usou Gênesis 2:22-24 para ensinar contra o divórcio, ele também está usando Gênesis 4:1 para nos ensinar a fazer amor com as nossas esposas. Em segundo lugar, a palavra nos ensina que o marido é a cabeça da esposa. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Efésios 5:23, 1 Coríntios 11:3. Ele tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, e não cobiçar ela. Ele está ali para assumir a liderança no relacionamento, inclusive no leito conjugal. Sua esposa não está ali para ser o cabeça, ou assumir a liderança. Ela é correspondente ao seu amor. O homem é a imagem e a glória de Deus. Em terceiro lugar, no vídeo do irmão Oladejo, aviso aos casais que praticam sexo oral, ele afirmou que o Senhor lhe disse para dizer: os homens são a minha imagem, e a minha glória. Os homens são a glória de Deus. E toda vez que Deus está olhando para você, Ele quer que você continue a promover mais a sua glória. Se você agora muda a glória de Deus em algo que é corruptível, em luxúria, em imoralidade, o Senhor disse que você não chegará ao céu. O Senhor disse: se você está fazendo sexo oral, você não está vindo para o céu. E o mesmo vale para outros atos imorais que você faz em sua cama. Não faça essas coisas. Ema diante do Senhor. As escrituras que o Senhor lhe deu, em relação a isto foram 1 Coríntios 11:7, e Romanos 1:23. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios 11:7. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos 1:23. O irmão Oladejo disse que o Senhor lhe disse que ele deve lhes dizer que se você mudar a glória de Deus para parecer um homem corruptível ou parecer pássaros, ou bestas de 4 patas, você não vai vir para o céu. Você está mudando a glória de Deus em cachorros, cabras, vacas, animais, e em coisas rastejantes. Você está cometendo imoralidade. É um grande pecado. Não importa se você é pastor, bispo, ou arcebispo. Você não vai conseguir. Não mude a glória de Deus em nada em sua cama matrimonial, ou você não vai para o céu. Em quarto lugar, a posição missionária, o único santo. É bem conhecido. O que é a posição missionária e por que se chama isso? Esta é a razão pela qual este pastor explicou. Os missionários antigos que ensinavam os convertidos sobre a verdadeira santidade, ensinaram que no leito conjugal, face a face com o marido em cima, é a única posição que Deus tem sancionado. Isso foi um marco ou uma pedra, que foram colocadas por pessoas, antes que esta geração maléfica nascesse. Eu e você que vivemos hoje, somos uma parte disso. Essa era uma pedra limite. Nós movemos aquela pedra, assim nós poderíamos tentar coisas novas para cumprir nossas luxúrias. Precisamos pedir os caminhos antigos. Percebo que muitos vão recusar este ensinamento, dizendo que é antibíblico. No entanto,
Um recente artigo de pesquisa sobre fratura peniana publicado na revista médica Avanços em Urologia declarou em conclusão: nosso estudo apoia o fato de relações sexuais com mulher em cima é a posição sexual potencialmente mais arriscada relacionada com fratura peniana. O estudo analisou os casos de 44 homens que foram atendidos em 3 hospitais da cidade de Campinas, Brasil, com suspeitas de fratura do pênis. 28 fraturas foram sustentadas durante relações sexuais heterossexuais, 4 durante o sexo homossexual, e 6 após manipulação do pênis. 14 estavam na posição de mulher em cima, que é a posição mais comum. 8 usavam o estilo cachorrinho com a mulher de 4, e 4, em que a causa permaneceu incerta. Metade dos pacientes relataram ter ouvido um som de rachadura e dores no momento da lesão. Todos esses casos foram tratados com base de cirurgia de emergência. 2 deles mais tarde sofreram de disfunção erétil após a lesão. E um deles foi tratado com prótese peniana. A razão dada no relatório para a mulher em cima, sendo essa posição mais perigosa, é que quando a mulher está em cima, ela geralmente controla o movimento com todo o seu peso corporal sobre o pênis ereto, não sendo capaz de interromper quando se faz uma penetração de maneira errada, porque o dano sem dor é geralmente menor na mulher e maior no pênis. Por outro lado, o relatório afirmou que quando o homem está controlando o movimento, ele tem melhores chances de parar a energia de penetração, em resposta à dor relacionada ao dano do pênis, minimizando-o. Portanto, a ciência médica realmente confirmou a sabedoria da ordenança de Deus a respeito da posição missionária, bem como os riscos envolvidos no uso de outras posições e na prática da manipulação peniana. Quinto, o casamento deve ser mantido puro. Diz na Bíblia que o casamento deve ser honrado por todos, e o leito matrimonial puro, porque Deus julgará o adúltero e todo sexualmente imoral. Hebreus 13, 4. Você pode contaminar o leito matrimonial por atos que comete por si mesmo, atos que comete com alguém que não seja seu cônjuge, atos que comete usando pornografia ou outra propriedade de Satanás, e atos que comete com seu cônjuge. As coisas que o Senhor nos advertiu ser contra nesta revelação, algumas das quais eu mencionei na abertura, são consideradas atos de moralidade à vista de Deus. Sexto, o que fazemos no leito conjugal não deve ser um ato da carne para satisfazer os desejos da natureza pecaminosa, como Paulo disse em Gálatas 5, 13 e 25. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas 5, 13 e 25. Se você está cumprindo os desejos da carne, não pode ao mesmo tempo produzir o fruto do Espírito. A carne nunca pode produzir o fruto do Espírito, e nunca pode agradar a Deus. Por outro lado, o Espírito Santo nunca cumprirá os desejos da natureza pecaminosa. A carne e o Espírito são absolutamente opostos um ao outro. Elas são mutuamente exclusivas. O irmão Oladejo diz: a cama conjugal é para o amor matrimonial. Se não for para o amor matrimonial, então é pecado. Na casa de Deus, todas as coisas devem ser feitas decentemente em ordem.
Quando Maicon Shigaba testificou sobre seu encontro com Jesus, ele declarou: Jesus disse que eu deveria abrir em 1 Coríntios 14:40, que fala sobre fazer as coisas decentemente em ordem. Jesus disse que o céu é um lugar ordenado, um lugar decente, mas algumas pessoas estão fazendo as coisas de qualquer maneira na casa de Deus. Ele disse: em minha casa, eles estão fazendo as coisas de qualquer maneira. Nós, como cristãos, devemos fazer todas as coisas decentemente e em ordem, incluindo o que fazemos em nossa cama conjugal. Oitavo. O caminho reto e estreito. O caminho do céu é reto. Aprendi isso a partir da palavra, assim como outras revelações divinas. É literalmente um caminho reto e estreito, como o Senhor revelou tão claramente no encontro com Jesus de Maicon Shigaba. É mais reto, mais estreito e mais difícil do que a maioria dos cristãos percebem. Devemos nos esforçar para entrar no reino de Deus. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Lucas 3, 4 ou 5. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, segundo a Pedro 2, 15. Dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos escusos. Provérbios 2, 13. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Provérbios 4, 11. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 6. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 13 a 14. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão. Lucas 13, 24. O caminho do céu não é torto ou desviante. O caminho que conduz à vida não é luxurioso ou perverso. É amoroso e santo. O problema é que se os nossos corações não estão cheios de amor, então dependemos da luxúria para gerar emoção no leito conjugal. O que nós, maridos e esposas, necessitamos é de sermos purificados e purgados de toda cobiça, e sermos cheios do amor de Deus um pelo outro. Então, experimentaremos fazer amor da maneira que Deus pretendia que fosse. Quando o marido está no fundo, há uma transferência de autoridade no espírito dele para a mulher. Gabriel disse que os demônios tomam uma flecha afiada, colocam no chão, e fazem as mulheres subirem em cima dela da mesma maneira. Se você disser que isso não é um pecado e você o faz, quando você morrer, você vai se arrepender. Se algum pastor está dizendo que isto não é pecado, ele está te matando. Ele é cego. Deixe-o. Ele pode se arrepender mais tarde, mas se você segui-lo, você irá para o inferno. Se você concordar com ele, como uma mulher, como um homem, você está indo para o inferno. Gabriel disse: mude seus caminhos. Ele advertiu: não é a mulher quem deve estar em cima, mas o homem. Não podemos viver assim. Se você está tomando o lugar de seu marido, e seu marido está tomando o lugar de sua mulher, você está adorando o anticristo. Saiba que se você morrer, você está indo para o inferno. Ele viu pessoas lá que estavam no inferno por usarem preservativos. E eles queriam voltar para a terra para que pudessem se arrepender, e não usar preservativos novamente, mas era tarde demais. Ele disse que se você estiver usando preservativos, produtos, ou injeções para evitar engravidar, você irá diretamente para o inferno quando você morrer. O Senhor também advertiu a Gabriel que qualquer forma de contraceptivo artificial é um pecado, incluindo preservativos femininos. Arrependam-se. Gabriel viu um menino e uma menina no inferno sendo torturados por demônios, que estavam usando uma flecha para empurrá-los juntos. Nem o menino nem a menina se conheciam. Mas enquanto estavam na terra, a menina estava vestida sensualmente, o que fez com que o menino tropeçasse. Ele a desejava em seu coração, e queria fazer sexo com ela. Agora, ambos estão no inferno sofrendo juntos.
É como Jesus disse: se você desejar uma mulher em seu coração, já cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 a 28. Se você tem desejo de uma mulher, então, a menos que você se arrependa e entregue a sua vida a Jesus, você irá para o inferno. A moça também disse para dizer às mulheres, para cobrirem os seus corpos, e não expor sua nudez. O Senhor disse: é tarde demais, deixe ela. Todas as mulheres estão no inferno, porque seus maridos não pagaram seu dote. Elas estão vivendo com um homem que não pagou o dote. Ele disse que há muitas formas de tortura no inferno. Eles vão abrir as suas pernas e colocar flechas afiadas dentro de seu órgão sexual. A Bíblia diz para não contaminar o leito conjugal. Hebreus 13, 4. Elas estão sofrendo no inferno. Se você visse como é uma pena. Elas estão chorando e pedindo ao Senhor para ir para a terra, para que elas possam ir para ficar com seus pais. Se o marido tiver o dinheiro para vir e pagar o dote, elas irão e ficarão com ele. Mas se não, elas não ficarão com seus maridos novamente. Se você é uma mulher e eles não pagam o dote, se você não se arrepender, a maneira como os demônios estão torturando essas mulheres no inferno, é a mesma coisa que te espera. Se o seu marido te ama, fale com ele, para que ele possa ir e pagar o seu dote, para que fique limpo, e seus filhos não sejam filhos ilegítimos. Nota do editor. Se a família concorda em não receber o dote, então não há necessidade de pagar, como nos países da América do Norte e Europa, onde o sistema de dote não está mais em uso. Um pastor que falou com o irmão Benjamin, que fala inglês, confirmou isso, e o irmão Gabriel Dolphy esteve presente. Note-se também que, na África, não pagar o dote é como dívidas, porque a maioria das famílias rejeita o casamento onde o dote não é pago. Em algumas partes da África, todas as crianças nascidas de uma mulher, para quem o dote não é pago, pertencem ao pai da menina e não ao marido. Todos os homossexuais estão no inferno. Eles vão abrir o ânus, porque é através do seu ânus que você faz sexo. Eles vão colocar flechas dentro de seu ânus e irão torturar sua carne. Eles diziam: agora estou pronto para voltar à terra para dizer a todos os pedófilos, aos gays, que deixem de fazer essas coisas. E o Senhor disse: é tarde demais. Os animais e os homens não devem dormir uns com os outros. Todas as lésbicas do que estão praticando sexo oral com os seus vizinhos, os demônios irão torturá-las. Eles estão cortando-as. Elas estão chorando, e quanto mais elas choram, mais os demônios as torturam. Vai e diga a todas as lésbicas, as pessoas que estão dormindo com pequenos meninos e meninas, todos eles estão sofrendo. E o Senhor disse: vamos deixá-los. Aqueles que estão construindo motéis e salas de passagem, onde as pessoas estão dormindo com prostitutas. Se construí-los, você vai se arrepender quando você morrer. Ele viu um homem no inferno que disse: eu construí quartos de passagem, as pessoas vinham para dormir com as meninas, com os homens. Ó Senhor, permita-me voltar à terra. Se eu voltar na terra, vou destruí-los, e construir uma igreja lá. E o Senhor disse: é tarde demais para você, é tarde demais para você. Ele viu pessoas no inferno por ouvir música mundana, todas as canções de amor. Elas não podem entrar no céu. Os demônios os estão torturando. Elas pediram ao Senhor uma chance de voltar para a terra, e disseram que não iriam cantar essas canções novamente. O Senhor disse: é tarde demais. Por favor, arrependa-se de ouvir ou cantar músicas mundanas. Gabriel disse: e quanto a mim, eu dormi com 310 mulheres. Se eu morrer e chegar ao inferno, serei mais torturado. Se você não me colocar no inferno, se eu voltar à terra eu me arrependerei. O Senhor disse a Gabriel: todos aqueles que vistes, vai, e diga ao mundo,